Caríssimas senhoras, queridas amigas, senhores, companheiros do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos mais uma vez nos reunindo para realizarmos o nosso estudo das terças-feiras no Espaço Amor e Sabedoria de Emmanuel, atualmente estudando as cartas de Paulo, Vida e Obra. Nesse momento, nós convidamos a todos os nossos amigos internautas que sejam bem-vindos e juntos vamos fazer a oração que dará por iniciado as atividades da noite. Por favor, convido-os a desconectar com o plano do mundo. Vamos abrir as percepções espirituais. Vamos, nesse momento, ampliar, então, a nossa visão, as nossas percepções espirituais, para dizer assim: Senhor, Pai de infinito amor e bondade, nesse momento agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade que Tu nos concedes, Senhor, de estarmos em franco processo do aprendizado. Ajuda-nos, Senhor, te suplicamos, para que possamos compreender as lições da vida. E com isto, aprimorarmos o nosso mundo íntimo para servir a Tua obra, para nos integrarmos com a Mãe Natureza, para nos harmonizarmos com a Tua divina vontade. Ajude, Senhor, a todos nós, para que possamos, encontrando a Tua paz, semeá-la por onde caminharmos. Rogamos, Senhor, pelos nossos familiares, amigos, por todos aqueles que passam por provações. Que nesse momento os amigos espirituais possam, Senhor, visitar a cada lar aqui representado, levando os recursos, nutrientes, medicamentosos, revitalizadores, esclarecedores, para todos aqueles que caminham conosco na senda da ascensão. Que possamos, Senhor, nesta noite, em contato com os benfeitores espirituais que nos visitam, que possamos perceber a dinâmica, a beleza, a grandiosidade da Tua misericórdia. Que a falange espiritual do nosso Mestre Jesus, hoje no espaço aonde nos reunimos para estudar as cartas de Paulo de Tarso, à luz da doutrina espírita, todos os Teus apóstolos do bem, de alguma sorte, endereçam para todos nós o apoio, o incentivo, a inspiração, para que nós possamos, Senhor, gradativamente nos colocarmos na condição de Teus servidores também. Sê conosco, Senhor, Jesus, amigo, hoje, agora e sempre.
Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Queridos amigos, que a nossa noite possa ser pródiga. E eu aproveito para abraçar a todos que se encontram conosco nesse momento, intercambiando nas faixas superiores da fraternidade, do respeito, da amizade cristã. Nós fazemos esse convite para que todos possamos realmente nos intercambiar, procurando uma sintonia elevada, para que a gente possa chegar ao final do trabalho nos sentindo em paz. Aqui estudamos as cartas do convertido de Damasco, Paulo de Tarso. No dizer de Emmanuel, as epístolas paulinas, como ficaram conhecidas, são consideradas pela espiritualidade superior, como cartas imortais do Cristo, endereçada para toda a cristandade universal. Nós temos hoje um grande desafio. Vamos estar já iniciando os procedimentos especificamente sobre o estudo das cartas. Na última semana, nós tivemos um pequeno problema no final, onde eu não pude concluir o trabalho. Faltava 5 minutos para a gente fechar a nossa dinâmica da noite, mas eu tive um problema de energia e, com isso, o vídeo ficou faltando um pequeno trecho. Mas eu disponibilizei na nossa conta do Vimeo um outro vídeo, uma outra gravação que tem um complemento. Eu gostaria de abrir os trabalhos da noite, lembrando a vocês sempre que o nosso trabalho das cartas de Paulo, nós estamos desenvolvendo no espaço das terças-feiras, que é um espaço que já há algum tempo a gente vem destinando para os estudos da vida e da obra de Emmanuel e Chico Xavier. Esse espaço a gente então definiu como Amor e Sabedoria de Emmanuel. E a vinculação de Paulo de Tarso na obra que foi desenvolvida sob a coordenação de Emmanuel, dinamizando a doutrina espírita aqui no Brasil e para o mundo, é de uma vinculação extremamente importante. E, por isso, nós encaixamos dentro desse espaço esse trabalho de uma maneira muito harmônica. E eu estava hoje apenas fazendo uma análise rápida de tanta sintonia que existe entre Paulo e Emmanuel, que na coleção Fonte Viva, que tem os livros Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Ceifa de Luz e outros, o primeiro livro que foi lançado foi Caminho, Verdade e Vida. E é muito interessante que a primeira lição de interpretação do Evangelho feita por Emmanuel, inaugurando uma série de estudos em torno do Evangelho do Senhor, a primeira lição do livro Caminho, Verdade e Vida, o tempo, ela é uma interpretação de um trecho de Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 6. Então, sempre vamos estar aqui nesse espaço, estudando as cartas, trazendo o contexto da vida do nosso querido convertido de Damasco, e estaremos também sempre, de alguma sorte, trazendo reflexões e ensinamentos do nosso exegeta, do nosso querido Emmanuel. E por isso, hoje, eu vou iniciar a noite trazendo uma pequena leitura que eu vou contar com a paciência de vocês, porque ela abrirá para nós, com chave de ouro, o procedimento aqui que foi estabelecido. Nós vamos abrir o livro A Caminho da Luz,
no trecho que é intitulado A Propagação do Cristianismo. 10 minutinhos, uma leitura bem rapidinha, tá? Eu peço a paciência de vocês. Vamos lá. Na Judéia cresce o número dos prosélitos da nova crença, após a partida de Jesus. O hino de esperanças da manjedoura e do Calvário espalha nas almas um suave e eterno perfume. É assim que os apóstolos, cuja tarefa o Cristo abençoara com a sua misericórdia, espalham as claridades da Boa Nova por toda parte, repartindo o pão milagroso da fé com todos os famintos do coração. A doutrina do crucificado propaga-se com a rapidez do relâmpago. Fala-se dela tanto em Roma como nas Gálias e no norte da África. Surgem os advogados e os detratores. Os prosélitos mais eminentes buscam doutrinar, disseminando as ideias e interpretações. As primeiras igrejas surgem ao pé de cada apóstolo, ou de cada discípulo mais destacado e estudioso. A centralização e a unidade do Império Romano facilitaram o deslocamento dos novos missionários, que podiam levar a palavra de fé ao mais obscuro recanto do globo, sem as exigências e os obstáculos das fronteiras. Doutrina alguma alcançara no mundo semelhante posição, em face da preferência das massas. É que o Divino Mestre selara com os exemplos as palavras de suas lições imorredoras. O maior revolucionário de todas as épocas não empunhou outra arma além daquelas que significam amor e tolerância, educação e aclaramento. Condenou todas as hipocrisias, insurgiu-se contra todas as violências oficializadas, ensinando simultaneamente aos discípulos o amor incondicional à ordem, ao trabalho e à paz construtiva. É por essa razão que os evangelhos constituem o livro da humanidade, por excelência. Sua simplicidade e singeleza transparecem na tradução de todas as línguas da terra, prendendo a alma dos homens entre as luzes do céu, ao encanto suave de suas narrativas. Nesse tempo, quando a guerra formidável da crítica procurava minar o edifício imortal da nova doutrina, os mensageiros de Cristo presidem a redação dos textos definitivos, com vistas ao futuro, não somente junto aos apóstolos e seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das tradições. Os cristãos mais destacados trocam entre si cartas de alto valor doutrinário para as diversas igrejas. São mensagens de fraternidade e de amor, que a posteridade muitas vezes não pôde ou não quis compreender. Muitas escolas literárias se formaram nos últimos séculos, dentro da crítica histórica, para o estudo e elucidação desses documentos. A palavra apócrifo generalizou-se como espantalho de todo mundo. Histórias numerosas foram escritas, hipóteses incontáveis foram aventadas, mas os sábios materialistas, no estudo das ideias religiosas, não puderam sentir que a intuição está acima da razão. E ainda uma vez, falharam em sua maioria.
na exposição dos princípios e na apresentação das grandes figuras do cristianismo. A grandeza da doutrina não reside nas circunstâncias de o evangelho ser de Marcos ou de Mateus, de Lucas ou de João. Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Não há vantagem nas longas discussões quanto à autenticidade de uma carta de Inácio de Antioquia ou de Paulo de Tarso, quando o raciocínio absoluto não possui elementos para a prova concludente e necessária. A opinião geral rodopiará em torno do crítico mais eminente, segundo as convenções. Todavia, a autoridade literária não poderá apresentar a equação matemática do assunto. É que, portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas e, em se tratando das conquistas sublimadas da fé, a intuição tem de marchar à frente da razão, preludiando generosos e definitivos conhecimentos. Por fim, a missão de Paulo. Vamos ouvir Emmanuel. No trabalho de redação dos evangelhos, que constitui, sem dúvida, o portentoso alicerce do cristianismo, verificavam-se, nesta época, algumas dificuldades para que se lhes desse o precioso caráter universalista. Todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos. Mas, se esses pescadores valorosos eram elevados espíritos em missão, precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do Mestre, sofrendo as influências do meio a que foram conduzidos. Tão logo se verificou o regresso do Cordeiro às regiões da luz, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo, e quase todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar feição aristocrática. Em face das novas igrejas e associações que se fundavam nos mais diversos pontos do mundo. E, então, que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. Essa deliberação foi um acontecimento dos mais significativos na história do cristianismo. As ações e as epístolas de Paulo tornaram-se poderoso elemento de universalização da nova doutrina. De cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com seu enorme prestígio, fala do Mestre, inflamando os corações. A princípio, estabelece-se entre ele e os demais apóstolos uma penosa situação de incompreensibilidade. Mas a sua influência providencial teve por fim evitar uma aristocracia injustificável dentro da comunidade cristã, nos seus tempos inesquecíveis de simplicidade e pureza. Eis um dos papéis extraordinários do convertido de Damasco: lutar contra
há uma aristocracia injustificável dentro da comunidade cristã, nos seus tempos inesquecíveis de simplicidade e pureza. E a gente observa que a mensagem é atualíssima em todos os níveis, em todos os núcleos que têm a missão de divulgar a mensagem límpida de Jesus. Que nós, espíritas, possamos refletir também sobre o assunto. E nós que temos informações tão extraordinárias, não podemos cometer os equívocos que a história nos oferece de uma forma inequívoca no que remonta aos desvios, aos excessos, à intolerância. E vamos dizer assim, e o engessamento da mensagem que deve ser tratada ao nível da intuição, que, como define Emmanuel, é o prelúdio, é ela que abre os portais da razão. E no caso da doutrina espírita, da fé raciocinada. Desculpem a lição, mas nós gostaríamos de estar trazendo o pensamento abalizado do nosso benfeitor Emmanuel para ir fundamentando os procedimentos que nós vamos tentando empreender nesse projeto de estudar as cartas, o conteúdo em si daquela mensagem que o Paulo ofereceu para toda a cristandade, no seu sentido universalista. Bom, gente, conforme eu falei na última semana, esses nossos encontros iniciais, querendo ou não, eles acabam tendo que nos forçar a apresentar uma linha introdutória, didática e histórica, para que a gente possa compreender um pouco mais, ficar atento a alguns dados, algumas pesquisas que foram realizadas ao longo desses 2 milênios, não é mesmo? Então, o estudo da Carta de Paulo, nós fizemos algumas pesquisas hoje, e eu vou citar apenas 2, porque não queremos nos alongar nesses contextos também, mas vamos encontrar algumas pesquisas aqui, como eu busquei aqui no site abiblia.org, e também achei uma matéria interessante aqui no santovivo.net, que vai nos ajudar na compreensão inicial aqui desse procedimento da noite. Eu achei no Santo Vivo um texto muito interessante que me traz algumas notícias históricas. Quando ele vai falar assim, a importância da epístola. A epístola aos Romanos, segundo Martinho Lutero, é a principal composição do Novo Testamento e a mais pura descrição dos ensinos contidos nos Evangelhos. Romanos é a maior, mais rica e mais abrangente declaração do apóstolo Paulo sobre o Evangelho. Agora, um outro dado interessante. Um outro protestante, Calvino, escreveu, abre aspas, que entre as muitas e notáveis virtudes, a epístola possui uma em particular, a qual nunca é suficientemente apreciada, a saber. 2 pontos. Se porventura conseguimos atingir a genuína compreensão desta epístola, teremos aberto uma amplíssima porta de acesso aos mais profundos tesouros da Escritura.
Agora olha, João Crisóstomo, o maior pregador, divulgador do século V, pedia que Romanos fosse lido em alta voz uma vez por semana. Olha que interessante. Agostinho, Lutero e Wesley, 3 figuras extremamente importantes para a herança cristã, procuraram viver a firmeza da fé através do impacto da carta aos Romanos em suas vidas. Todos os reformadores da igreja viam Romanos como sendo a chave divina para o entendimento de toda a Escritura, já que aqui Paulo une todos os grandes temas da Bíblia, a saber, olha a visão dos teólogos, o pecado, assunto que a gente vai conversar bastante, a lei, julgamento, destino humano, fé, obra, a graça, a justificação, a eleição, o plano de redenção, a obra do Cristo. E olha, os teólogos chamam a atenção para o Espírito Santo, que nós vamos discutir aqui também com muito carinho. A esperança cristã, a natureza e a vida das comunidades, das igrejas, o lugar do judeu e do gentio, a filosofia do trabalho, a história do cristianismo, a mensagem do Antigo Testamento, os deveres dos cristãos, princípios de retidão, de moralidade pessoal. Romanos nos abre uma perspectiva através da qual a paisagem completa da Bíblia pode ser vista e a revelação de como as partes se encaixam no todo e se torna clara. E aí, agora eu estou lendo esse texto e me vem à memória um texto que eu li aqui mais cedo de Emmanuel. E eu vou trazer aqui como ingrediente que vai encaixar aqui nessa fala desse companheiro que é evangélico. Olha para vocês verem, no livro Consolador, na questão 282, foi questionado assim ao Espírito Emmanuel: se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Afirma Emmanuel: o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então, observemos bem como Emmanuel coloca para nós a importância de se estudar as Escrituras e o Evangelho. E eu chamo a atenção para Allan Kardec no Livro dos Médiuns, afirmando a necessidade de nós, como espíritas, debatermos as Escrituras, estudarmos os textos sagrados, com a chave da doutrina espírita. Bom, vamos continuar a nossa conversa, a nossa pesquisa. Agora eu vou para o site abiblia.org. Agora vamos começar a fazer uma contextualização aqui para nos ajudar. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento data a Epístola aos Romanos nos anos de 57 a 58. Interessante, porque eu já achei em outras pesquisas que há informações que seria entre 61 e 62. Alguns colocam o começo de 58, quando o apóstolo permaneceu por 3 meses seguidos na cidade de Corinto.
Paulo estava concluindo sua terceira viagem missionária, que havia iniciado em 54. De Éfeso, foi para Macedônia, depois para Acaia e Corinto, permanecendo nesse local 3 meses. Quando se completou 3 meses, considerou esta sua missão terminada, decidindo ir para Jerusalém para estar presente na festa de Pentecostes. Isso é uma citação que está em Atos, no capítulo 20, versículo 16. Em Corinto, Paulo se hospedou na casa de Gaio. É uma citação que está em Romanos 16, 23. Decidiu escrever para os cristãos de Roma uma carta que foi levada pela diaconisa Febe, em Romanos 16, 1. Paulo, na carta aos Romanos, expõe as grandes linhas do Evangelho. O Evangelho de Jesus foi anunciado em Jerusalém até o Ocidente. É uma citação que está em Romanos 15, 19. Abria-se ali um novo futuro, porque ele imaginava ir para a Espanha evangelizar. Pois a cidade de Roma, no Ocidente, exerce grande importância, assemelhando-se a Antioquia no Oriente. A carta aos Romanos, observem bem, expressa a maturidade de seu pensamento, considerada a carta mais importante, fazendo parte do conjunto das 4 grandes cartas: Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios. O tema, repetindo aqui, é o Evangelho como força de redenção para todo aquele que crê na pessoa de Jesus Cristo. Paulo quer demonstrar na carta a situação do erro que vive a humanidade e a força da redenção que vem de Jesus Cristo. Tudo é apresentado numa dialética desenvolvida progressivamente, o erro e a força do Espírito. Agora vamos a algumas informações e dados importantes da carta aos Romanos. Vamos lá. É a carta mais longa escrita por Paulo, num texto muito bem elaborado. Ele praticamente coloca em forma ordenada o seu pensamento e a sua pregação. Paulo, nesta carta, faz uma grande reflexão doutrinária, contendo o seu ensinamento. Local onde ele escreveu, vamos repetir, em Corinto. Paulo se hospedava, então, na casa de Gaio, na qual se reunia a comunidade cristã. E como Emmanuel nos informou, e eu citei no nosso último encontro, ele sempre escrevia a carta ao lado dos seus amigos cristãos. Bom, motivos da carta. O principal motivo do envio dessa carta à comunidade de Roma é a apresentação de seu evangelho à comunidade. Paulo previa um novo horizonte e futuro para a igreja. Ele queria chegar até o extremo do Império Romano, a Espanha, até o extremo, né? Espanha. Vamos colocar aqui rapidamente o mapa da peregrinação dele, de Paulo. Continuando. Então, aqui. Paulo previa um novo horizonte e futuro para a igreja. Ele queria chegar até o extremo do Império Romano. Roma seria colocada como lugar base do anúncio do Evangelho, mesmo porque era a capital e centro do Império Romano. Para o pensamento paulino, o Oriente já estava evangelizado. Era preciso atingir o Ocidente do Império. Não estava nos planos de Paulo ir a Roma fundar a comunidade, pois esta já existia em Roma. Mas como nós sabemos,
a partir, inclusive, da própria leitura do romance Paulo e Estevão, ele foi obrigado a ir a Roma, onde acabou sendo martirizado. Roma, cidade capital do Império Romano. Olha que detalhe aqui dessa pesquisa. O prestígio de Roma como capital era sem limites. Convergiam para Roma tudo o que se pode imaginar. Para lá chegavam as riquezas obtidas das conquistas romanas. Era o centro cultural, político, social e religioso dos romanos por excelência. Paulo encontrou também uma situação que ele presenciara em outras grandes cidades, à semelhança de Corinto. Existia, além da opulência da riqueza, uma atmosfera moral contrária à prática do Evangelho. Assim como em Corinto, também em Roma existia um verdadeiro catálogo de complicações. Em 57 e 58, época da carta, conforme esta descrição que nós estamos acompanhando, vivia-se o tempo do imperador Nero, com todas as suas consequências. Os historiadores calculavam que viviam nessa época em Roma cerca de 1 milhão de pessoas. A grande maioria, plebeus e libertos, que se sustentavam à custa do Estado, e um grande número de escravos. Os judeus marcavam presença em Roma em grande número, em especial ao longo das estradas romanas, dominando o comércio dos bens. Bom, eis o painel. Agora, vamos buscar no Wikipédia, para a gente ir concluindo essa parte inicial. Estrutura e conteúdo teológico da carta aos Romanos. A tese desenvolvida pela carta aos Romanos apresenta-se de forma ordenada, sistemática e completa. Poderíamos resumir a teologia nestes pontos, a saber, primeira parte, a justificação pela fé, a necessidade da justificação, o modo que ela se dá, os frutos da justificação, os judeus e a justificação. Ufa! Segunda parte, terminando. A parte moral da carta, os deveres dos fiéis, ordem geral entre fracos e fortes e conclusão. Uma nota. Como a carta aos Romanos é um dos documentos mais lidos, comentados e estudados, tanto por protestantes católicos, a riqueza de material é infinita. O que vai efetivamente nos induzir, abrir para nós, nos inspirar a muitas reflexões. Obviamente, no nosso caso, à luz da doutrina espírita. Bom, ainda mais um pequeno comentário. Dentro das finalidades da carta, tem um aspecto aqui que é necessário a gente bater nele. Corrigir certas interpretações a respeito da pregação de Paulo entre os pagãos, provavelmente levadas a Roma por judeus e por cristãos judaizantes. O apóstolo expõe de maneira serena e organizada o que já havia exposto em Gálatas. A gratuidade da redenção vem pela fé. Ele opõe o Cristo, justiça de Deus, ao Cristo da justiça que os homens pretendiam merecer por seus próprios esforços. Eu vou reler essa frase porque ela é extraordinária. Ele
opõe o Cristo, justiça de Deus, ao Cristo da justiça que os homens pretendiam merecer por seus próprios esforços. Paulo diz que a morte e a ressurreição de Jesus operaram a destruição da humanidade antiga, viciada pela queda de Adão, e a recriação de uma humanidade nova, da qual Jesus Cristo é o protótipo. Nós fizemos questão de fazer esta leitura, porque dentre várias que nós fizemos, pesquisamos, esse texto aqui é extremamente claro, forte, objetivo e esclarecedor. Eu agora volto as minhas atenções aos meus amigos que se encontram no chat. Desculpem, não estou atendendo-os até agora, porque o escopo aqui da pesquisa exige uma certa atenção. Mas eu já abro para que haja as participações, as contribuições. O Leonardo está até fazendo uma pergunta. Leonardo Rocha. Muito obrigado, Leonardo, pela sua participação. Seriam os mesmos espíritos que ajudaram a codificar a doutrina que atuaram com Paulo? Amigo, Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, nós lemos esse texto nas 2 últimas semanas. Ele define que Estevão passou a assessorar Paulo de uma forma direta, junto com Abigail, que o envolvia pelo coração. Estevão sendo representantes do próprio Cristo. Agora, quanto mais a gente vai estudando os mecanismos evolutivos, a organização, o planejamento do mundo maior, observamos como a espiritualidade trabalha na diversidade, trabalha com falanges de espíritos que objetivam o atendimento de toda a humanidade. Então, observemos, a gente abre o livro dos Espíritos, abrimos o livro dos Espíritos, o texto inicial dos prolegômenos, vamos aqui rapidamente, dos prolegômenos, é um texto que é assinado por quem? Vamos lá? O texto dos prolegômenos é assinado por João Evangelista, por Sócrates. Estou abrindo aqui rapidinho. Nessa edição aqui ele tá mais à frente. Só um instante. Eu faço questão de ler, que nós temos a introdução do Livro dos Espíritos, e depois nós vamos chegar nos prolegômenos, que é assinado por vários espíritos. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, que é Jesus, Sócrates, Platão, Fênelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc, etc. Etc, etc, etc. Estavam trabalhando na codificação. Não é? Nós temos, na codificação espírita, a presença de Paulo, de João, não é? João citado aqui anteriormente, e tantos outros benfeitores da humanidade. O próprio João Batista, em alguns textos, é considerado o benfeitor direto de Allan Kardec. Olha que interessante. Junto com Jesus estavam ali esses espíritos assessorando o nosso codificador. As cartas de Paulo, cartas que advieram do Cristo, cartas universais,
Então, nós podemos dizer com muita tranquilidade que, embora sem nenhuma pretensão, quem somos nós de questionar o benfeitor Emmanuel, mas ele coloca de uma forma didática a presença de Estevão. Mas, por certo, era uma equipe de espíritos de alta envergadura que acompanharam esse processo que, no dizer de Emmanuel, que nós lemos aqui anteriormente, foi um dos momentos mais importantes da história do cristianismo. Está claro, Leonardo? Então, isso aqui é apenas uma elaboração que eu estou fazendo junto com você sobre esse momento tão importante, né? Esse momento histórico que foi os escritos das cartas. Bom, gente, são 20h46. Eu gostaria, nesse momento, de, então, começarmos a leitura propriamente da carta aos Romanos. Então, eu vou convidá-los para nos acompanhar de uma forma que a gente possa iniciar os nossos desafios aí, que serão muitos. Vamos lá. A primeira carta, ela foi escrita do verso 1 ao 17. Primeiro versículo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre, em minhas orações, que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim,
quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Então aqui, meus queridos amigos, nós verificamos nessa leitura ligeira quantas coisas boas que nós teremos para trabalhar. E vocês sabem, vocês que nos acompanham, nos trabalhar na interpretação dos textos, não é? Nós vamos utilizando aquele recurso das interpretações que nós chamamos de interpretações minuciosas, à luz da doutrina espírita, onde vamos nos textos procurando encontrar os princípios doutrinários codificados por Allan Kardec. Porque a doutrina sendo a chave, se nós formos aqui fazer apenas um esforço de interpretação, de exegese, nós não iremos extrair o espírito que vivifica sem a doutrina espírita, que é o diferencial que nós recebemos nesse momento tão importante da evolução, da nossa individualidade, como da cristandade, que está a caminho da evolução, a caminho de um novo tempo. E nós espíritas temos uma responsabilidade muito séria nesse contexto, muito séria, de trabalhar de uma forma a nos irmanarmos cada vez mais com os nossos companheiros cristãos, de sorte que possamos juntos contribuir com o crescimento de todos. Então, eu gostaria de novamente pedir licença para vocês. Hoje não está fácil a minha tarefa aqui, não. Não está fácil. Porque eu estou assim, me segurando na cadeira, porque eu gostaria de entrar já para começar a falar das cartas, do primeiro versículo da carta aos Romanos. Mas eu vou pedir licença para o Leonardo, para a Cleusa, para o João, para todos que estão no chat, a Jussara, né? Porque nós temos que ir com calma. Vamos com calma. Eu prometo que semana que vem eu não vou escapar. Mas eu preciso de continuar trazendo o Emmanuel, fundamentando o nosso trabalho. E eu vou buscar o livro Caminho, Verdade e Vida. O prefácio desse livro. O prefácio desse livro é extraordinário. Aliás, os prefácios de Emmanuel que eu tive a honra de organizá-los, e ele será publicado em breve pela Federação Espírita Brasileira, Prefácios de Emmanuel, onde eu reuni todos os prefácios de Emmanuel num livro só. Ok? Eu tive o privilégio de estudar todos esses textos. Então vamos lá. Interpretação dos textos sagrados. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Afirma Emmanuel: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha para os milênios terrestres. Como o verbo do princípio brilha, o verbo se fez carne.
O Verbo penetrando o mundo. A carne penetrando a carne? Não. A luz penetrando na intimidade dos corações. É o mundo íntimo. São as moradas espirituais. São as diversas moradas que existem e que nós militamos, vivemos dentro delas. Moradas íntimas que nos autorizam a viver moradas nas dimensões que outros também mourejam. Há muitas moradas na casa do Pai, há muitas. Embora nós, espíritas, costumamos a ficar apenas em falar do plano da terra e o plano dos espíritos, nós temos que começar a trabalhar com mais frequência nas questões dimensionais, porque o encarnado pode estar vivendo um mundo espiritual muito mais elevado do que o desencarnado, e vice-versa. Então, o Verbo do princípio penetrando o mundo há quase 20 séculos. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio das palavras, que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferente ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia, reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para o uso pessoal, reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir, obscuras zonas de adiantamento indefinível da nossa iluminação interior para a vida eterna. No propósito de valorizar o ensejo de serviço, organizamos esse humilde trabalho, que será interpretativo, sem qualquer pretensão de exegese. Entendam por que eu estou lendo esse texto. Concatenaremos apenas modesto conjunto de pensamentos soltos, destinados a meditações comuns. Aí o Emmanuel disse: muitos amigos estranhar-nos-ão, talvez, a atitude, isolando versículos, porque nós vamos isolar versículos, e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertencem. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial, e em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram. Assim procedemos, porém, ponderando que, num colar de pérolas, cada qual tem um valor específico, e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou dos seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida.
A lição do mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. O evangelho não se reduz a breviário para genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é o seu altar de oração e o seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas é que temos naufragado 1000 vezes, por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregaram-se a perquirições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espero Cristo venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia e fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras, no intercâmbio fraternal. Embora esclareça nossos singelos objetivos, noto, olha o que o Emmanuel diz, noto antecipadamente ampla perplexidade nesse ou naquele grupo de crentes. O que fazer? Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Quanto ao mais, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos, e por isso mesmo, aqui, nos reportamos às palavras sábias de Simão Pedro, sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1949. Vocês sabem por que ele adotou o pseudônimo Emmanuel? Uma história. O nome dele, numa das encarnações extraordinariamente importantes na sua trajetória evolucional aqui no Brasil, ou melhor, em Portugal e depois em 1549 se aportou com as naus de Tomé de Souza no Brasil, jesuíta, Padre Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega. Os índios, os gentios que ele veio cuidar aqui no Brasil, tinham uma profunda dificuldade de pronunciar o vocábulo padre. Padre. Então eles adotaram um jeito carinhoso de se dirigirem ao Manuel da Nóbrega. No vocábulo castelhano de irmão, hermano. Então eles o tratavam como Hermano Noel. Hermano Noel. Fizeram a junção, Hermanoel. E nesse período, quando
Manuel da Nóbrega era gago, tinha muitos problemas pulmonares. Quem fazia, geralmente, as pregações do Evangelho era o seu querido amigo, companheiro, José de Anchieta. Os dois, sob a tutela de espíritos enviados por Jesus, como o convertido de Damasco, Paulo, acompanharam aqueles procedimentos, que eram fixadores de muitos caracteres no coração, especificamente do Hermano Noel, caracteres que ele precisava para que mais à frente ele pudesse se transformar no grande exegeta do Evangelho, aquele que nos mostra como podemos fazer as interpretações. E me perdoem se eu estou sendo irreverente para alguns, eu busco na base do primeiro livro de interpretação de Evangelho de Emmanuel, através de Chico Xavier, como base do nosso trabalho de interpretação das cartas de Paulo, exatamente para demonstrar que a didática, a dinâmica, será cuidadosamente vinculada a essa metodologia que garante para nós tranquilidade, associando doutrina, interpretando o Evangelho, utilizando a intuição, oportunizando uma ambiência que possa favorecer as terapêuticas, que possam nos aliviar, cuidar das nossas mazelas e também favorecer o atendimento a muitos espíritos que nos acompanham durante esse procedimento da transmissão, dos estudos que a gente assiste posteriormente. Nós estaremos procurando essa sintonia do bem. Porque longe de querermos empreender um estudo cheio de elaborações didáticas, de atendimento à intelectualidade, nós estaremos procurando cuidadosamente abrir o nosso coração. Se abrir o nosso coração para intercambiar com os espíritos benfeitores. Eu propositalmente fiz a leitura de todos os 17 versículos do primeiro capítulo da Carta aos Romanos. E eu não tenho dúvida de que nós vamos juntos, com a ajuda de vocês, nós vamos trabalhar de uma maneira extremamente amiga, fraterna, respeitosa, igualitária, e vamos pensando versículo por versículo, e por mais que em alguns momentos eles possam estar descontextualizados, mas o nosso objetivo principal aqui é de trabalhar numa linha geral, mas sem nos descuidar desta parte intuitiva, do intercâmbio espiritual que, nesta noite, mesmo com todas as minhas dificuldades, de ter que ficar trabalhando textos, de apresentando a fundamentação, de estar demonstrando esse cuidado que a gente tem com a doutrina espírita, porque a gente sabe que no movimento espírita existe resistência quanto aos estudos das Escrituras. Tem resistência quanto ao estudo do Evangelho, quanto mais quando a gente fala sobre o estudo das Escrituras, dos textos mosaicos, de análise de Isaías, dos outros profetas. Eu faço o trabalho aqui nas quintas-feiras com o Apocalipse, onde também procuro ser extremamente cuidadoso, porque a gente está fazendo um trabalho de formiguinha. Nós estamos tentando devagarzinho mostrar que doutrina e evangelho, doutrina e as escrituras, eles fazem parte de um edifício que está em construção, que tem como base
e tem como base, eu posso assim dizer, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo que se faz carne. É o Verbo que vem iluminar a história da humanidade. Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão de Jesus, ela tem um valor extraordinário para todos nós. Atemporal, soberania, misericórdia, justiça, excelsitude, eternidade, amor, vida, sustentação. Eu gostaria, nesse momento, de agradecer a presença de todos vocês, pedindo desculpas por não atendê-los hoje com uma desenvoltura mais interpretativa. Hoje eu procurei ser realmente muito cuidadoso, muito didático, repetitivo, mas a gente promete que dentro das nossas limitações, a partir da próxima semana, nós vamos começar a pensar essas pérolas do colar da vida e, quem sabe, vamos construir um colar para nós mesmos, né? O colar que possa, de alguma forma, abrilhantar o nosso coração, fazendo da nossa túnica uma túnica alva, brilhando mesmo a nossa luz. Eu gostaria muito de agradecer a toda a falange, a toda a equipe espiritual, coordenada pelo nosso benfeitor Emmanuel, por todos aqueles que operam em nome do Espiritismo no Brasil e no mundo. Mas também gostaria muito de agradecer a presença do nosso querido Bezerra de Menezes e todos aqueles ceareiros, apóstolos que saem pela dimensão espiritual autorizada para cuidar dos corações em sofrimento. Quando nós estamos fazendo essa transmissão, queridos amigos, os Espíritos nos revelam quantos corações são atendidos. Cada lar aqui representado é enviado espíritos para fazerem pronto atendimentos. Então, eu gostaria muito de insistir com todos vocês, principalmente a quem está começando na doutrina, não observar, não buscar no nosso trabalho apenas material, apenas noções informativas, mas vamos procurar estabelecer um vínculo espiritual com Jesus, com Cristo, com aqueles que o representam, e com isso favorecer para que o ambiente espiritual da nossa casa seja ionizado, seja energizado, seja promovido o bem para todos que se encontram aqui. E aqueles que, vez por outra, acabam entrando na nossa ambiência com descrédito, com intolerância, com críticas preconceituosas, todos vocês que acompanham o trabalho conosco, eu peço que envolva todos estes respeitosamente, para que eles possam verificar que o nosso trabalho é despretensioso. O nosso trabalho é um trabalho que procura atender a quem está pedindo. Por isso nós não invadimos, nós não queremos fazer proselitismo. Pelo contrário, a gente sabe que a mensagem do Evangelho, a mensagem da doutrina espírita é de concepção pessoal. E para que haja essa frutificação, é necessário que haja amadurecimento, que haja um favorecimento, para que a gente possa compreender que nós não estamos aqui na vida brincando de viver. Podemos ter os nossos momentos de alegria, de tertúlias, podemos rir, brincar, mas nós estamos aqui para lutar,
pela vitória do bem. E assim, eu gostaria muito de convidá-los para que nesse momento nós possamos juntos fazermos aquela corrente do bem, para que a gente possa, todos nós, mentalizarmos a luz, mentalizarmos a força das águas, a beleza da natureza, a harmonia da vida, nos envolvendo, levando para todos os nossos irmãos que amamos, aqueles que não convergem conosco, aqueles que possivelmente possam estar vibrando em faixas negativas, pessimistas, do ódio, do rancor, da miséria moral, aqueles que estão caminhando na vida descompromissados, alienados, embotados nas fantasias, nas influências espirituais tenebrosas, que todos estes corações que amamos, que convivemos, ou outros que nem vínculos possuem conosco, mas que possamos nesse momento endereçar para toda a humanidade a paz, o amor e a luz que tanto almejamos para nós e para quem amamos. Pois a vitória do Evangelho será a vitória de todos. O momento do Evangelho será o tempo de cada coração. Porque a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam desta concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, o que será? Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre,
Vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma, o apóstolo Paulo, o convertido de Damasco, nos afirma que o tempo deve ser o tempo do Senhor, porque aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Que o apóstolo Paulo, que todos os ceareiros do bem possam nos ensinar, nos mostrar a importância de instituir em cada momento da nossa vida um instante de redenção, um tempo para ser feliz, um tempo para ser feliz. Nestas vibrações carinhosas, eu me despeço, desejando a todos uma boa noite, uma boa semana. Convido-os para acompanhar amanhã a transmissão da FIAC, quando vamos fazer o estudo sobre Maria de Nazaré. Infelizmente, essa semana não teremos o Apocalipse nem o estudo do Livro dos Espíritos. Mas na próxima semana estaremos de volta com a programação do cristianismo, do espiritismo, nos princípios da educação espiritual. Tenham todos, portanto, um bom final de noite. Me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Que assim seja.